Oi, recentemente me deu hiperfoco gigantesco no Owen Wilson. Agora eu nem me lembro o porquê. Talvez tenha sido por causa daquela série Stick, onde o Owen Wilson é um ex-jogador de golfe. E esse vídeo que eu tô gravando aqui era sobre essa série, mas acabou se tornando esse vídeo. Ou outro motivo do meu hiperfoco no Owen Wilson talvez tenha sido o filme Os Excêntricos Tenenbaums, só que ele não aparece tanto assim no filme, mas talvez ele tenha sido um dos motivos. Então, por causa disso, eu decidi assistir todos os filmes em que ele aparece, ou pelo menos quase todos. Enquanto eu assistia filmes de comédia como Zoolander, Starsky and Hutch, Drillbit Taylor, fora outros filmes de comédia dos anos 2000 que eu acabei assistindo por pura curiosidade, eu acabei pensando, cara, por que não existem mais filmes assim? Em 1990 e 2000, o cinema americano teve um grande sucesso de filmes de comédia e com humor escrachado, como por exemplo Esqueceram de Mim, O Virgem de 40 Anos, Se Beber Não Case, entre muitos outros. Esses filmes eram muitas vezes estrelados por Ben Stiller, Owen Wilson, Adam Sandler. Muitos desses filmes exploravam sátiras culturais, humor ácido, que traziam grandes bilheterias. Só que conforme você vai crescendo, você percebe que esse tipo de filme não existe mais no cinema. Quando foi a última vez que você foi no cinema para assistir um filme propriamente de comédia? Esse tipo de filme se tornou raro nos cinemas. E existem muitos fatores culturais, sociais e econômicos. Muitos desses fatores culturais, sociais e econômicos que contribuíram para esse declínio do humor dos anos 2000 nos cinemas. O humor que era considerado aceitável mudou profundamente. Muitos dos roteiros de antigamente faziam piadas sexistas sobre gênero, sobre etnia ou violência que hoje soam como muito ofensivo. Como argumento Big Thing, padrões como politicamente correto e novas normas sociais tornaram temas antes comum. Atitudes que antes eram vistas como irreverentes passaram a ser vistas como homofóbica, sexista ou até mesmo insensíveis, como por exemplo o blackface do personagem Kirk em Trovão Tropical. Essa mudança cultural criou um ambiente de autocensura, como observou o comediante Chris Rock. Todo mundo tá com medo de dar um passo. Comédia é expor coisas. Só que agora você não pode falar nada sem que vire um fim de carreira. Assim, assuntos mais polêmicos e sátiras mais ousadas foram substituídos por um humor mais tranquilo e um politicamente correto. Fica muito mais difícil abordar temas sobre orientação sexual, etnia ou políticas públicas no meio mainstream, sem que gere boicote ou algum tipo de controvérsia. Em contraparte, a própria comédia mudou. O público migrou parte para séries de TV, stand-up, canal tanto no TikTok e YouTube, diminuindo a demanda por filme e longa-metragem de comédia. Economicamente, as comédias pagam muito mal no mercado global. Cálculos da The Numbers confirmam que a participação das comédias na bilheteria doméstica do ZEUA despencou. Em 2008, elas respondiam por 20,86% da arrecadação interna. Em 2024, esse percentual caiu para apenas 10,27%. A audiência internacional prefere muito mais filmes de ação e com efeitos especiais. Por exemplo, produções de ação somam 44% do mercado chinês, contra 36% nos Estados Unidos. Como consequência, os estúdios começaram a investir menos em comédias originais. Elas têm um orçamento médio de 30 a 50 milhões de dólares, só que sem a garantia de um retorno desse dinheiro que normalmente os blockbusters conseguem. Dessa forma, o potencial lucro externo é baixo para os padrões atuais, fazendo com que os executivos prefiram muito mais franquias globais lucrativas, como fazer parte de um universo Marvel, DC ou fazer alguma refilmagem de um filme que valeu a pena, em vez de comédia original, que é muito arriscado. Além disso, o modelo de receita home video desapareceu. Até meados dos anos 2000, uma comédia que não fosse um super hit ainda tinha chance de se garantir com DVD e Blu-ray. O caso mais clássico e famoso é Se Beber Não Case. A queda nas vendas das mídias físicas e a migração para o consumo digital reduziram drasticamente a lucratividade secundária das comédias. E esse é um dos motivos pelos quais os estúdios fogem de riscos médios pequenos. E bom, hoje o DVD tá extinto, e por conta do streaming não existe mais essa rede de segurança. Sem as vendas pós-cinema, uma comédia de orçamento médio que não passa numa estreia nos cinemas simplesmente não recupera o investimento. Uma tendência muito parecida com as comédias dos anos 2000 foi os filmes de super-herói.
Hoje, o cinema mainstream, ele precisa de espetáculos visuais, se ele quiser atrair uma plateia mais globalizada. Isso não apenas desviou verba da comédia, mas também incorporou o humor a outros gêneros. Muitos blockbusters atuais, especialmente do universo Marvel, passaram a injetar humor em suas próprias tramas. Filmes como Thor Ragnarok, Amor e Trovão ou até Guardiões da Galáxia trazem piadas absurdas no meio de cenas de ação, quase classificados não apenas como ação, super-herói, mas também comédia. Por outro lado, o sucesso dos blockbusters reforçam o fracasso de filmes de comédia. Franquias conhecidas garantem centenas de milhões no exterior, o que sustenta orçamentos altíssimos que filmes de comédia não garantem. Nos últimos anos, até filmes de super-herói têm tido dificuldades, muito pela saturação deles. Mas, comparativamente, eles ainda funcionam muito melhor internacionalmente. A lição dos executivos tem sido: é melhor injetar humor em um filme de super-herói, como o próprio Deadpool fez, que tem um monte de comédia dos anos 2000, que é dentro de um filme de super-herói. Tu quer arriscar em uma comédia original? Agora, a proliferação das plataformas de streaming também foi um dos grandes motivos que fez a comédia dos anos 2000 acabar. Em vez de competir nas bilheterias, muitas das comédias simplesmente migraram para essas plataformas. Um dos maiores casos é do Adam Sandler. Ele assinou um acordo exclusivo com a Netflix em 2014 para produzir filmes diretamente para a plataforma. Como resultado, produções como Mistério no Mediterrâneo nem chegaram às salas de cinemas convencionais. Elas foram direto para os assinantes. Esses lançamentos domésticos viraram o maior sucesso da Netflix. Mistério no Mediterrâneo foi o filme mais assistido na Netflix em 2019. Ted Sarandos destaca que o Adam Sandler se destaca pelo apelo global. Filmes que fracassaram no cinema americano se dão muito bem na Netflix, até inclusive em mercados estrangeiros. E esse modelo mostrou que é muito possível lucrar com as comédias fora das salas de cinema. Por menos dinheiro de produção, as plataformas de streaming contratam atores cômicos como Ben Stiller, Adam Sandler, para garantir engajamento e retenção dos assinantes. O fenômeno se explica em partes porque a plataforma ela tem métricas próprias, como de engajamento, horas assistidas, crescimento de assinante. Elas aceitam que uma comédia renda milhões de horas view, enquanto nas bilheterias tradicionais, a mesma produção talvez não passe da amostra pública inicial. Vários filmes ícones dos anos 2000 exemplificam um humor que hoje em dia não seria muito aceito, como por exemplo Zoolander. Só que muito das suas sacadas envelheceram muito mal, como piadas sobre distúrbio alimentar, transfobia, assédio no trabalho, que até cenas de blackface seriam totalmente intoleráveis hoje em dia. E o roteiro principal trata sobre uma trama de trabalho infantil, que sinceramente hoje em dia traria um gosto muito amargo. Da mesma forma, Meet the Parents, com Ben Stiller, usavam muito estereótipo de família, insinuação racista e homofóbica para gerar humor, algo que provavelmente resultaria em um grande boicote. Se Beber Não Case explora o caos de despedida de solteiro com limite zero para frases insultantes e assédio. Numa mudança cultural recente, parte desse humor seria considerado misógino. Em resumo, os filmes carismáticos desse período, que dependiam quase que propriamente de personagens politicamente incorretos e uma sátira escrachada, dificilmente seriam liberados sem algum tipo de corte hoje em dia. Além da diferença de gosto, um estúdio hesitaria em financiar algum tipo de roteiro com piada mal interpretada. Assim, enquanto a comédia dos anos 2000 ditava a tendência, o cinema atual virou muito mais sensível ou simplesmente menos disposto a arriscar o humor tradicional. A redução das comédias caricatas e com várias camadas no cinema moderno é resultado de diversos fatores. Mudança social e cultural tornaram esse tipo de humor muito mais vergonhoso ou até sujeito a cancelamento. E, ao mesmo tempo, o mercado começou a privilegiar muito mais blockbusters, filmes de ação, de super-herói, porque, querendo ou não, a bilheteria que eles alcançam é muito maior que qualquer filme de comédia. Também temos o streaming, que intensificou a questão sobre estrelas de humor irem para a plataforma de streaming do que realmente tentar fazer história no cinema. Além de que o espectador que curte comédia também vai pro streaming ver o seu ator favorito. Por tudo isso, o grande sucesso das comédias dos anos 2000 deu um nicho a um lugar muito melhor e mais cauteloso. O resultado é um cenário onde as comédias que eram simples para rir deixaram de ser a aposta principal de grandes estúdios.
que foram trocadas por projetos maior, como filmes de herói, franquias, e as mesmas foram produções diretas pro stream. Wow.